Olá, alunos e alunas! Eu sou a Karina do canal Caiu no Exame e tô aqui de volta para te dar uma dica fresquinha e agora para todos os alunos que estão na segunda fase do exame da ordem. Independentemente da matéria, se você vai fazer civil, se você vai fazer penal, trabalho, administrativo, tributário, essa dica é para você. Então presta atenção e vem comigo, ok? Hoje o que nós vamos falar da prova da segunda fase da ordem, utilização de expressões em latim na peça. Audierum te pirangere placide. Se você precisa ou não precisa utilizar palavras ou expressões em latim, se isso é bom ou não, e se você optar em fazer, que tipo de vacilo você não pode cometer. Eu vou te explicar a partir de agora. Para começar, eu só queria te esclarecer que eu não sou uma estudiosa do latim, da origem do latim, nem conheço todas as palavras e etc. Mas eu vou te falar mais da minha experiência pessoal. Eu já fiz muitas provas, eu já fui aprovada no exame de ordem, eu tenho 2 pós-graduações, lato sensu, eu também sou mestre, então eu já fui submetida a muitas provas, muitas correções e revisões. E eu sempre tive isso em mente ao fazer as minhas provas e sempre deu certo. Então eu vou passar o meu conhecimento para você, tá bom? Quem corrige a prova da segunda fase vai ser quem? Um advogado. É um advogado, não é um jornalista, não é um consultor, não é um administrador, é um advogado. O que o advogado faz no dia a dia dele? Ele faz petições. Ele faz petições e se dirige ao magistrado, e se dirige ao fórum, ele vai ao juízo. Portanto, qual é a linguagem que esse advogado usa? É uma linguagem jurídica, é uma linguagem forense. Então não adianta você ir lá na prova e querer fazer uma dissertação, minhas férias. Muito objetivo, muito raso de palavras, de linguagem técnica, de linguagem formal. Você vai impressionar melhor aquele cara que está corrigindo a sua prova se você mostrar para ele que você tem conhecimento da linguagem forense, da linguagem jurídica. É claro que você não vai ser pedante de escrever 1000 coisas rebuscadas e palavras difíceis, inclusive atropelar muitas vezes, porque quando utiliza uma palavra difícil no lugar errado, ela pega muito mal. Então você não vai exagerar, mas você pode jogar umas pitadinhas de linguagem forense, de linguagem jurídica na sua peça. E é aí que entra o latim. Por exemplo, eu não posso aqui, não teria o menor cabimento eu aqui com vocês falar preclaro aos alunos, nós vamos a partir de agora, por essas razões aduzidas que falarei a partir de agora, imiscuir num tema muito palpitante, né? Não tem nada a ver, certo? Eu usar essa linguagem com você. Mas também não tem nada a ver você usar esta minha linguagem lá na prova. E é isso que você precisa ter em mente. Eu vou te dar umas dicas sobre o emprego de palavras ou expressões em latim que você pode usar sim na sua prova e que eu acho que você vai impressionar sim a pessoa que estiver corrigindo a sua prova. Então você vai jogar, por exemplo, 2 palavrinhas em latim. Legal. Não vai exagerar, pelo amor de Deus. E aí eu vou te dar umas dicas que você não pode errar, que você não pode vacilar, que é o seguinte: latim nunca é acentuado, tá? Vênia em latim, data vênia, não tem acento circunflexo no vênia. Latim nunca é acentuado. E aí agora eu vou te explicar uma coisinha que talvez você não saiba. A palavra vênia, ela existe em português. Em português, a palavra vênia, ela tem o acento circunflexo no E, mas porque ela é uma palavra em português. Data vênia é latim, então não é acentuado. Se você for usar data vênia, é latim. Se você for usar com a devida vênia, você está falando português. Então, neste caso, tem acento. Você precisa saber essas pequenas e sutis diferenças para impressionar o seu corretor. O que é o data vênia com a devida vênia? É pedir licença, pedir um consentimento, pedir permissão. Quando você vai, por exemplo, discordar de uma ideia. Com a devida vênia ao entendimento do venerando acórdão, o fato é que partiu de premissa equivocada. E aí, ao invés de com a devida vênia, você pode usar data vênia, entre aspas, data vênia.
entre aspas. Então você vai, em vez com a devida vênia, com o devido respeito, acatamento, você vai simplesmente colocar data vênia. Palavras em latim nunca são acentuadas. Segunda coisa, nunca tem hífen, palavra em latim, tá? Então data, tracinho, vênia, não tem hífen, não existe hífen em latim. E a terceira coisa que você precisa saber e não pode errar é que ela tem que estar em destaque do seu texto. Então, ou ela tem que estar em itálico, que vai ser meio difícil na prova, você vai estar escrevendo e de repente vai fazer um itálico, então não. Coloque entre aspas. Se você colocar entre aspas, você já fez um destaque nessa palavra, mostrando que ela não é da língua portuguesa. Então, se você for escrever data vênia, por exemplo, data vênia, entre aspas, sem hífen, sem acento, ok? Uma segunda palavra legal de falar em latim é aquela palavrinha ad argumentandum tantum. Tá aqui embaixo na tela a palavra, tá? Anota aí, que significa o seguinte: por argumentação. Somente para argumentar. Quando eu vou lançar uma ideia de discordância, eu posso dizer assim, olha, eu não concordo com esse ponto de vista, eu não concordo com essa a alegação que a parte está fazendo, mas por argumentação eu vou defender. Por argumentação eu vou falar isso. Então ela é uma expressão que ela dá uma ideia contrária de que você não está concordando com aquilo, mas que por amor ao debate você vai falar sobre aquilo. Isso é muito legal usar quando você na sua peça, por exemplo, precisar falar sobre princípio da eventualidade e fazer um pedido subsidiário, por exemplo. Olha, eu não quero ser condenado à indenização XYZ e tal, parará. Ad argumentandum tantum, caso eu venha a ser condenado, eu quero pagar a indenização mínima possível, porque mesmo se isso for considerado um ilícito, ele não foi tão grave por XYZ. Então, assim, não estou concordando. Mas se eu tiver que me submeter a isso, se for isso, então que seja dessa forma mais branda. Então você utiliza essa expressão que vai pegar super bem para você. Outra expressão também de dia a dia forense, que tem muito nas petições do fórum, é o tal do in verbis, que é neste sentido, tá? Então assim, se você for fazer alguma transcrição na prova, você pode usar esse in verbis, que está aqui embaixo a forma como escreve, você vai usar entre aspas também, e vai colocar lá e fazer uma citação, por exemplo, do código, vai transcrever um artigo do código, você vai fazer esse in verbis, que é exatamente como está escrito daquela forma, é uma transcrição. Uma outra palavrinha que você precisa conhecer, aí mais para o pessoal do civil, é o tal do pacta sunt servanda, né, que é o pacto precisa ser cumprido, o contrato faz lei entre as partes. Se você for falar alguma coisa sobre contrato, sobre a rigidez do contrato, sobre a necessidade de cumprimento do contrato, é legal você usar o pacta sunt servanda, porque ele é um clássico da doutrina, né? O pacta sunt servanda você vai estudar ali na graduação, na pós, no mestrado ou no doutorado, você está o tempo todo tratando sobre pacta sunt servanda. Tá aqui embaixo também a forma como escreve, você vai utilizar entre aspas e quer dizer que o contrato precisa ser cumprido, o contrato faz lei entre as partes, olha, isso precisa ser aplicado pelo princípio do pacta sunt servanda, pelo instituto do pacta sunt servanda e etc. Você vai impressionar bem o seu examinador. Você não vai usar em exagero, você não vai descer lá ladeira abaixo 4, 5 palavras em latim, não, tá? Existem outras que se você tiver mais habitualidade, ou que você já ouviu falar, ou que você queira pesquisar, ad exitum, ad hoc, é essa! Existem várias outras palavras em latim, eu não vou entrar nos detalhes da palavra, mas é uma dica que todo mundo precisa saber, todo mundo que vai fazer a segunda fase pode se utilizar dessa dica. Se você quiser receber outras dicas que forem postadas aqui no canal diretamente no seu e-mail, é só você se inscrever. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar e eu te respondo. Se você gostou dessa dica, compartilha o vídeo ou marca um dos seus amigos. Vamos até a próxima. Boa prova, espero vocês!